Boa tarde, pessoal. É uma alegria imensa que nós estamos aqui recebendo o professor Alisson Mascaro, uma pessoa que nós temos um carinho e um respeito muito grande, e hoje nós temos uma abordagem fundamental, que é sobre a crise do capitalismo. É uma temática, eu falava há pouco com ele, que marcou a mudança, né, radical do grupo, e de uma certa forma é uma questão que está intimamente ligada a uma leitura profunda que possa produzir consequências práticas no sentido de transformar o sistema. Ter essa leitura, ter esse fundamento, né, ter uma visão crítica acerca disso, é decisivo. Ainda mais porque o capitalismo entrou num momento assim de uma crise muito profunda e, de uma certa forma, está escancarando para a humanidade os problemas que ele não consegue mais resolver. Então, professor Alisson, carinho imenso com você, com essa reflexão, e já estou aqui comichando para o desdobramento que esse debate vai trazer de tão rico. Um abraço, professor. Receba aí o carinho do Crítica Radical e de todos os que acompanham o nosso programa. Obrigado, querido Jorge. É uma alegria muito grande voltar a conversar com você, e agora aqui ao vivo, por todo o nosso público que acompanha a Crítica Radical. Vai um abraço meu aqui de São Paulo para todas e todos do Ceará, do Brasil e do mundo que acompanham este grupo tão especial. Quero me permitir aqui dar um abraço em todas e todos deste especial grupo, mas em especial a professora Maria Luísa Fontenelle, a quem eu admiro de tantos e tantos anos e cuja história de luta é tão especial em favor de nossa gente, em favor de nossas batalhas decisivas. Então, professora Maria Luísa, vai um abraço muito apertado aqui, de muita admiração, muito carinho e de muita sintonia de coração. Para mim é uma alegria vê-la e ver todas e todos os companheiros e companheiras. E eu fico muito feliz em estar aqui neste momento com todas e todos vocês. O querido Jorge me propôs que falasse aqui a respeito de um tema que, para mim, é um dos temas decisivos do nosso tempo histórico. Pensar sobre o capitalismo e pensar sobre a crise do capitalismo. Então, não apenas imaginar o modo de produção, como se dá, e a sua estruturação cotidiana, mas pensar também aquilo que é a contradição que a própria estrutura da reprodução do capital porta. Esta contradição que se chama de crise é um elemento decisivo para compreendermos o nosso tempo histórico, de onde veio e as possibilidades pelas quais se apresentam para nós os termos da luta e dos horizontes da transformação social. Então, eu gostaria aqui, neste momento, de fazer esta saudação a todas e todos que nos acompanham e dizer que não vai, em relação ao tema da crise do capitalismo, nenhuma inclinação, nenhuma abordagem que de antemão olhe para a crise e considere que a crise é uma espécie de sorriso no rosto, em termos teóricos, para assim dizer, eu já sabia, eu já anunciava, ou algo nesse sentido. Não é a prática simplesmente o confirmatório da teoria para gáudio do teórico, para a glória de quem faz ciência, da intelectual ou do intelectual. A crise é um fenômeno muito devastador e muito sério, porque tira o pé da nossa sociabilidade. E esta sociabilidade é o horror. E a crise não é necessariamente a superação do horror. É só o horror sem chão para o pé. Isto é ainda pior, porque imaginem as senhoras e os senhores, companheiras e companheiros que eventualmente aqui me acompanham, que para os termos de quem tem uma trajetória intelectual de vida, que leu um texto teórico sobre a sociedade, que eventualmente tenha, inclusive, chegado a Marx, e é fundamental chegar a Marx para entendermos a estrutura do nosso tempo histórico, do capitalismo. Imagine que, para quem pôde ter a compreensão de que a sociedade se estrutura pelo modo de produção capitalista, a sociedade tem
marcos das formas sociais do capital, mercadoria, valor, acumulação, toda uma série de referências sociais. Para quem entende isto, perceber que a crise do capitalismo, ela, de fato, desmorona muitas das circunstâncias da sociabilidade, já é algo, eu diria, no mínimo terrível. Para quem não tem este modo de compreensão, esta leitura marxista, crítica sobre a sociedade, é pior ainda, porque alguém que está na sua vida cotidiana, buscando ter um trabalho assalariado, buscando eventualmente pagar a conta do final do mês, tem filhos, não tem casa, tem que viver sempre buscando pautar-se pelo mínimo para ver se sobra algum dinheiro para pagar as despesas da vida. Quando se diz que o capitalismo destruirá emprego, quando se diz que o capitalismo destruirá as condições de sociabilidade, e eventualmente o dinheiro que esta pessoa tem, e dinheiro é no sentido muito microscópico mesmo, eu estou falando no sentido mais banal, que é, eu vou me tomar a liberdade de fazer um símbolo disso, que é a moedinha. É isto aqui. Esta moedinha, quando se diz assim, a moedinha vai derreter, o dólar, aquilo que ele estampa como valor de face, não será entregue em termos de produtos da estrutura, do modo de produção concreta, não se entrega o equivalente em produtos ao que tem em dinheirinho, e a pessoa pensa, se não tem em dólar, que dirá em real? Uma pessoa que está contando a moedinha para viver, e alguém diz assim, a crise derreterá a sua moedinha, ela não valerá sequer este R$1 que ela pretende valer. Esta dimensão, de fato, choca as pessoas. E as pessoas se sentem altamente fragilizadas, incomodadas, ao ouvir algo como o capital está em crise. Eu sempre insisto com os meus alunos e alunas, meus orientandos e orientandas, e em especial nos meus livros, que fazer uma radiografia material, concreta, radical do capitalismo, não é um passeio pelo bosque simplesmente catalogando flores, plantas, borboletas, eventuais passarinhos ou outros animais. Não é uma coisa neste nível. Pelo contrário, é exatamente perceber o horror da sociabilidade, a exploração, a miséria e o fato de que o capitalismo não tirará a maioria da sociedade da miséria. Pelo contrário, aumentará a miserabilidade das pessoas. Então, a crise, para quem vive a vida cotidiana, aquela vida contada do pequeno dinheirinho, aquela pessoa que eventualmente conseguiu um emprego aqui e se perde esse emprego, é muito difícil ela conseguir outro emprego lá. Ela não é uma pessoa que tenha tantas portas abertas no mundo em termos de diploma, capacidade de articulação de rede de contatos, que perca o emprego e faça com que outro venha. A vida é muito contada, a vida é muito, como diz não aí o sertanejo do Ceará, mas o caipira do interior de São Paulo, do interior de Minas, ou de Mato Grosso e Goiás, ou Paraná, a vida é muito levada na cautela, é muito no dia a dia, no cotidiano, não pode dar um passo muito grande, porque senão a vida desestrutura. Pois bem, para essa pessoa, dizer que o capitalismo entrará em crise é dizer que aquele pequeno emprego que ela tem, nem isso ela terá. Que aquela casinha que eventualmente ela consegue aí ter ou pagar o aluguel de uma casinha como esta, ela não terá o dinheiro para pagar o aluguel. E ela tem filhos, e ela é doente, ela já é uma pessoa de idade, ela será despejada da sua casa. Então é muito sério tratarmos da crise do capital, porque nós tendemos a imaginar a crise olhando pelo ângulo dos grandes monopólios dos Estados Unidos, ou então das transnacionais que por aí estão no mundo, e o nosso, eu diria, sentimento do inconsciente, eu vou falar agora em termos de psicanálise, quando olha a crise do capital, é quase um gozo de dizer assim, muito bem, o dia que a crise se apresentar com não mais possibilidades de remendos, aí eu quero ver o que farão as grandes petroleiras do mundo, que estão penduradas em toda uma negociata
de exploração geopolítica do capital mundial. Aí eu quero ver o que acontecerá com o banco Citibank, nos Estados Unidos, que está pendurado em papéis, em derivativos, em moeda, em dólar, em folhinhas de papel pintadas de verde. Nós damos risada e dizemos, agora será o momento da nossa alegria por ver o magnata, o poderoso, o explorador se decompondo. Olhem como é que a mesma coisa que se vê deste modo, ao mesmo tempo, muita gente da população pensa no contrário. No dia em que acabar esta forma de remendo da crise do capital e tudo desmoronar, alguma pessoa vai imaginar que ela perderá este mínimo emprego dela. Ela vai pensar que o seu financiamento no banco é capaz do banco exigir que pague automaticamente, ou então tomará o pequeno patrimônio dessa pessoa, um terreno, uma pequena casinha, para o próprio banco. Então, efetivamente, aquilo que desmorona o Lehman Brothers na grande economia capitalista mundial, aquilo que vem a desmoronar o Credit Suisse na Europa, é também o que desmorona a vida do senhor José, da senhora Maria, e de todas e todos da sociedade que vivem também sob a mesma forma mercadoria, sob as mesmas formas de valorização do valor, porque agora é a tragédia. O capitalismo não é organizado de modo, eu diria, distinto para o burguês e para a imensa massa da classe trabalhadora. As mesmas formas sociais operam para 100% dos sujeitos em relação social no capitalismo. Então, a exploração que é feita sob forma mercadoria e tendo por horizonte a valorização do valor, ela é o mecanismo que põe o pobre na pobreza, que explora a classe trabalhadora e que dá riqueza ao rico. Claro que, nesse sentido, dá para entender aqui que deriva deste conjunto de formas da reprodução do capital, daqui derivam duas classes sociais. Então, existe uma organicidade pela qual nós observamos que há uma espécie de classe exploradora e uma espécie de classe explorada, e se tirarmos o pé um pouquinho da dimensão imediata disso, darmos uma distância qualquer, nós entendemos quem é o explorador e o explorado. Aí no Ceará dá para saber, querido Jorge, querida Maria Luísa, quem são os capitalistas efetivamente do Ceará. Aqui em São Paulo também dá para saber. Só que só põe um pezinho um pouco mais perto, começa todo esse problema que a classe média, o universitário, esta gente que nem é lá nem cá, começa a ter como dimensão, eu diria, da sua incompreensão de mundo. E o dono do bar, e o dono da mercearia, e a pessoa, para falar da música do Falcão aí do Ceará, o bodegueiro que foi para a FIEC, enfim, ele é o dono do latifúndio do Ceará ou ele é um dono de um boteco? E se ele é um dono de um boteco, ele também é empresário. Observemos nós que a forma mercadoria e a forma valor perpassam estas formas. O grande latifundiário do Ceará, o grande industrial do Ceará, do setor de tecidos ou de calçados, e também aquele que é o microempresário e também o pobre trabalhador assalariado e também a pessoa desempregada que sequer é assalariada. Então, o corte do capitalismo não pode ser feito imaginando assim: a crise permitirá então que a classe trabalhadora acorde e ela mude o mundo porque viveu em crise. Porque todas as vezes em que o capitalismo teve crise, o que se passa é que a classe trabalhadora ela é posta a pensar que a sua organização social, a sua organização de vida cotidiana, depende da forma mercadoria e da valorização do valor, como o capitalista também depende disso. E então, toda a solução que o capitalismo dá para a crise é a concórdia entre patrão e empregado. É exatamente o acordo entre o explorador e o explorado, dizendo assim: se você é explorado e não aceitar os termos do explorador, você fica sem emprego. Porque se a alternativa de mundo é somente a ideologia do capital, mercadoria, valor, acumulação, ordem política estatal e ordem jurídica, se o horizonte de mundo é este, então é óbvio que esse horizonte rege o explorador e o explorado.
De tal sorte que o explorado também tende a concordar com os termos gerais da exploração, que beneficiam, esses termos, apenas o explorador. Então, a tragédia é que quase nunca a crise do capital, na história de mais de 200 anos, não muito mais de 200, mas de 200 anos e um pouco mais de capitalismo no mundo, a história das crises do capital não libera as massas, a classe trabalhadora, para que tome uma postura orgânica de transformação do modo de produção. Então, eu quero aqui propor a todas e todos as leituras mais sofisticadas do marxismo e da crítica contemporânea, que percebem que não existe um organicismo de classe que permita imediatamente uma consciência de classe só porque alguém é pobre, trabalhador, assalariado. A ideologia que a todas e todos perpassa é a ideologia do capital. Então, quando a crise do capital se instaura, pobres, trabalhadoras e trabalhadores, tendem a querer reformar o sistema, manter o sistema, remendar o sistema, porque o sistema que faz com que o capitalista explore o pobre é exatamente o mesmo sistema que deu ao pobre este salário mínimo e que deu ao pobre o financiamento de um apartamento num conjunto habitacional pela Caixa Econômica Federal. Então, efetivamente, o pobre tenderá, o trabalhador tenderá a manter o seu apartamento de 45 metros quadrados financiado para, ele imagina, não perdê-lo, e em troca disso é preciso garantir a Caixa Federal. Alguém dirá, puxa vida, que bonito a Caixa Federal. Garantir a Caixa Federal é garantir o capitalismo, porque quem garante a Caixa Federal garante o Bradesco e Itaú, garante a XP, garante uma série de instrumentais do capital. E quem garante tudo isso garante o Lehman Brothers, garante o Credit Suisse, para falar de qualquer banco aí do mundo que já falei agora há pouco. Então é garantir a ordem do capital. E aquele que tem um pequeno apartamento no conjunto habitacional de uma periferia de uma cidade do Brasil, que resolve querer bem a Caixa Econômica Federal, isto quero dizer, a ideologia que chegou e constituiu este sujeito lá na periferia, num pequeno apartamento de um arrebalde de cidade, de um subúrbio de cidade, a ideologia que constituiu este sujeito é a ideologia que o faz garantir que o Citibank mande no mundo, que a Shell, a Texaco mandem no mundo, porque ele está garantindo a sua pequena casinha, e garantindo a Caixa Federal, o Banco do Brasil, o Bradesco, Itaú, e a partir daí é o rosário, como diria Marx, esta imensa coleção de mercadorias lá no capital, que ele diz que é o capitalismo. Pois bem, há um problema então, que é o problema que me ocupa historicamente na minha reflexão filosófica, na minha reflexão teórica, que é o de como encaramos esta dolorosa constatação material de que a classe trabalhadora não é, por ser trabalhadora, só isto, organicamente revolucionária. Claro, a classe burguesa, ela também não é qualquer coisa próxima de revolucionária. Ela é antirrevolucionária até a medula. Só que a ideologia que opera em favor da classe burguesa no mundo inteiro é a mesma ideologia que se põe para a classe trabalhadora, dizendo assim, se meu patrão vai bem, eu também vou bem. E, então, essa ideologia se esparrama no Brasil. Eu que conheço o Brasil de norte a sul, dou conferências, sessão de autógrafos, faço banca de mestrado e doutorado, examino bancas por norte a sul do Brasil. Enfim, tantas e tantas vezes eu estou de tantos lados do Brasil, Ceará que eu conheço de ponta a ponta, enfim, tanta coisa querida. Eu já ouvi muitas e muitas vezes alguém dizendo assim, quem trabalha para patrão rico anda para frente, quem trabalha para patrão pobre anda para trás. Coisas como tais que são horríveis, são dilacerantes, mas são lógicas de operação do capital que fazem com que a classe trabalhadora resolva subsumir-se ao interesse do burguês, dizendo assim, se o meu patrão vai bem, eu vou bem também, que é um absurdo, mas a pessoa imagina. Se o meu patrão vai bem, no final do ano ele me dá uma cesta básica com vinho. Se o meu patrão vai mal, nem cesta básica de final de ano eu ganho, que dirá vinho. Então, a pessoa que faz a conta da vida para manter o sistema capitalista e ganhar um vinho no final do ano, essa pessoa não entendeu o que é a forma pela qual a produção é feita, a forma pela qual o vinho só foi realizado, a garrafa do vinho só foi produzida, a rolha
que tampa o vinho só foi produzida, o menino que entregou o vinho no supermercado para alguém comprar, e etc, etc, etc. Tudo isso foi feito pelas mãos de trabalhadoras e trabalhadores. Só que a classe trabalhadora não percebe que, se ela toma os meios de produção, ela poderia, eventualmente, regular a produção social e a circulação dos produtos, de tal sorte que a classe trabalhadora pudesse beber vinho toda vez que quisesse. E, se não quisesse, bebia água. No entanto, a classe trabalhadora mantém o sistema para ser explorada pelo sistema e para, ao final do ano, se o patrão for bem, essa pessoa ganha um vinho. Então, quando há uma crise capitalista, para a classe trabalhadora a ideia é: vamos estancar a crise, porque com isso o meu patrão ganha dinheiro e me dá uma garrafa de vinho. Se a crise estoura mais, nem a garrafa de vinho a pessoa recebe. Pois bem, quem pensa assim? Pensa assim o pobre e pensa assim o rico. E agora é tragédia. A ideologia do capital a todas e todos perpassa. Quem mais pensa assim? Agora eu quero dizer, com todas as letras, aquilo que faz anos e décadas eu tenho escrito nos meus livros e falado nas ocasiões em que tenho a possibilidade, em que sou chamado a usar do microfone para falar a esse respeito. Quem pensa assim é o rico e pobre, e quem pensa assim são as esquerdas do mundo, as quais eu chamo de esquerda liberal, esquerdas liberais, que pensam exatamente a mesma coisa. Se o capitalismo está em crise, a única postura política possível é remendar a crise. Porque, se eu remendo a crise, o pobre, no final do ano, ganha um vinho. E são 1000 hipóteses de dizer ganha um vinho. Come picanha, bebe cerveja, porque não é todo mundo que no Brasil está afim de vinho. Então a pessoa imagina: puxa vida, se de fato a crise do capitalismo é um pouquinho combatida, ou pelo menos ela é um pouco mais amarrada nas suas fissuras para que não vaze tanta água dessa represa, eventualmente sobra para mim a possibilidade de comprar um carro novo. E a pessoa já fica feliz, porque tanta gente não tem carro, tanta gente anda a pé, tanta gente anda de jegue, tanta gente anda de bicicleta, e alguém comprou um carro novo, ele já tem um disco social espetacular. Então a pessoa não quer que o sistema se destrua para que se construa outro. A pessoa quer a reforma desse sistema. Isto é o que se passa no Brasil com as esquerdas desde sempre. Porque com Vargas o sistema capitalista foi reformado. Com Juscelino, o sistema quis se ampliar. Com João Goulart, quis ser reformado, dobrando o salário mínimo. Mesmo assim, Juscelino quase não tomou posse, Vargas teve que dar um tiro no peito e Jango sofreu o golpe militar de 64. Quando Lula resolve também ampliar salário mínimo e condições, eu diria, de imediato consumo, vai preso. Quando Dilma vai pelo caminho de diminuir a taxa de desemprego e resolve mexer com a taxa de juros do banco, ela sofre um golpe. Então, efetivamente, a dimensão da reforma é a dimensão do que se chama de esquerda. Não passa disso. E isso também tem marcos pelos quais o próprio sistema capitalista não quer. Que vem mais um detalhe: quem quer reformar o sistema agradando o sistema não quer que se reforme o próprio sistema. Então, é mais ou menos como querer agradar alguém que não gosta desse que quer agradar. Isto é um jogo sem fim. Pois bem, o que estou dizendo é que, efetivamente, as esquerdas do Brasil e do mundo, o horizonte médio delas é o horizonte da reforma. Alguém dirá: e os partidos comunistas históricos e quem se engajou na luta de transformação social? Algumas e alguns indivíduos e grupos e mesmo partidos, ou frações de partidos, sim, tiveram uma característica revolucionária de investir contra o modo de produção, embora o seu efeito, no caso do Brasil, tenha sido residual. Então, muita gente teve uma dimensão de luta, de avanço contra o sistema, mas não teve grande efeito em termos de tomada de poder ou de mudança da ordem social. No entanto, no que diz respeito à própria estrutura das esquerdas que se dizem revolucionárias, por boa parte do mundo elas quiseram fazer reforma. Por isso há um erro histórico no Brasil e também nas esquerdas de boa parte do mundo, que era a dimensão de que primeiro era preciso fazer o Brasil se tornar burguês para depois fazer uma revolução socialista. Esta dimensão, que alguns chamam de etapista, foi muito típica dos partidos comunistas do Brasil e do mundo. Vamos fazer acordo com a burguesia,
vamos industrializar o Brasil, vamos substituir importações. Depois que o bolo crescer, a gente divide o bolo. Esse foi o pensamento do Fernando Henrique Cardoso quando foi presidente da República, neoliberal. Esse foi o pensamento do Delfim Neto, o grande explorador econômico, dirigente econômico dos anos de arroxo salarial da ditadura militar, que era primeiro cresce o bolo, depois divide, e de alguma maneira isto é a esquerda, que se diz etapista, que diz assim: primeiro garantimos a democracia, primeiro garantimos que o Brasil implante uma burguesia autóctone contra a estrangeira, e depois, no futuro, nós fazemos uma revolução socialista. Ou seja, o quadro de superação do sistema, do modo de produção, é pouco visto, pouco falado. Porque eu volto a dizer aqui, ele muda profundamente a nossa subjetivação. Ele muda, em termos estruturais, o modo pelo qual nós vivemos a vida. Porque 100% das pessoas que vivem no mundo hoje, 100% dessas pessoas, o que tem foi comprado. E o que não tem é porque não tem dinheiro para comprar ou não quis comprar. De tal modo que a estrutura que organiza mentalmente o nosso inconsciente, que é aquilo que se chama ideologia, opera sob forma mercadoria e sob forma valor. De tal sorte que alguém não sabe pensar para além da sua própria subjetivação. Como 100% de nós somos constituídos pelo capital, somos interpelados pelo capital, agora vem a grande tragédia do nosso tempo. E que tragédia é esta? Quem sairá deste sistema é exatamente aquela e aquele que foram totalmente constituídos pelo sistema. Então, são mulheres e homens, eu diria, esmagados, constituídos de modo horrendo, de modo doloroso, por um sistema de exploração que tem que ter estas armas que constituíram sua própria ideologia e com as armas que tem que sair do sistema que os constituiu. Então, é algo, de fato, bastante notável e, ao mesmo tempo, bastante difícil, que nós, que temos toda a sorte de contradições da sociedade capitalista, nós que fomos forjados pela distinção, para dizer de Pierre Bourdieu, distinção social, distinção cultural, títulos acadêmicos, títulos de nobreza em países que ainda mantêm este horror que são as monarquias, títulos, eu diria, inclusive, de sofisticação. Então, alguém que aprecia tal arte, a outra pessoa que aprecia outra arte, aí já põe socialmente hierarquia entre si, e principalmente, porque isso ainda tem um impacto que não é o maior, mas principalmente o consumo, o ter diretamente. Então, a distinção mais decisiva do capitalismo é a do consumo. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Isso organiza, inclusive, a hierarquia entre seres humanos, de tal modo que um abaixa a cabeça para o outro, e um sabe que a vida dele é limitadíssima, e o outro tem mais possibilidade. Como é que se rompe com isso? Como é que se sai dessa dimensão? Uma vez, na USP, uma pessoa, um aluno meu, um orientando meu, me disse assim: mestre, eu, por muitos anos, a minha vida familiar, eu vim de uma família muito pobre. Essa pessoa estava, inclusive, me dizendo da alegria que foi quando eu lhe dei uma vaga de mestrado e ele começou a se encaminhar pela vida acadêmica, enfim, me dar os seus passos profissionais. Ele me disse assim: por muitos anos, desde criança, eu entrei com meus pais no mercado. E quando eu entrava no mercado e tinha a gôndola de chocolate, eu nunca olhei para a prateleira de cima da gôndola, que eram chocolates caros e sofisticados. Eu passei anos a fio e décadas, olhando só para a parte de baixo, que era a parte que tinha o chocolatinho de R$1, que eventualmente, uma vez por mês, uma vez a cada tanto tempo, a minha mãe comprava, ele me disse. Eu nunca olhei para a parte do chocolate de rico, porque a minha mãe falava que aquilo lá não é para a gente. Então, a pessoa, de tal modo, ela vai limitando a sua vida em termos capitalistas, em termos mercantis, que chega uma hora que até o olho, até o corpo, olha para onde se pode alcançar em termos de dinheiro e para todo o resto que a falta de dinheiro dessa pessoa não permite alcançar, o olho sequer olha.
Então, essa tragédia é muito imediata para todas e todos nós, porque nós somos limitados pelo que o capital nos dá. E como é que nós vamos sair desse sistema se a gente foi constituído por esse sistema? Então, eu quero trazer aqui um outro dado que eu penso que é fundamental para entendermos a crise do capital. O primeiro dado é que há uma crise do capital. Esta crise não é tomada pelas pessoas simplesmente com alegria. Não são os 99% de trabalhadores e trabalhadoras que somos nós que dizemos assim, quem tem 7 bilhões agora vai perder porque esse dinheiro pode virar pó. A pessoa pensa nos seus R$ 475, que virarão pó também. Então, ao invés de dar risada que o banco X dos Estados Unidos quebrará, ele pensa que os seus R$ 500 é que lhe farão falta no final do mês. Esta tragédia, que é da crise do capital, nos leva a compreender que existe um problema decisivo, que é o problema da ideologia. O capital, além de constituir a exploração, e além de ter bases tão, ao mesmo tempo, fortes e frágeis, que fazem com que a gente não saia do capitalismo, e o capitalismo a toda hora se balance, porque, de fato, ele não consegue nem quebrar imediatamente, nem tampouco ficar forte totalmente, de modo imediato também. Ao mesmo tempo, este sistema que aqui se põe, pôs para 100% de nós a ideologia do capital. Então, como desestruturar um sistema e construir outro? E agora eu quero me permitir aqui também falar de muito da nossa reflexão, de uma espécie de sistematização de todos os horizontes que o tempo histórico apresenta para nós. Eu quero me permitir, meu estimado Jorge, minha estimada Maria Luísa, todas e todos que nos acompanham aqui, eu quero me permitir contar um pedaço da minha caminhada teórica aqui a vocês do Ceará, do Brasil e de todos os lugares que eventualmente nos acompanham. Faz muitos anos, nas minhas aulas, nas minhas orientações, eu me incomodava com o fato de que quando alguém alcança um pensamento mais radical, mais crítico, material, marxista, esta pessoa sempre olha para o tempo nosso e para as leituras teóricas do tempo nosso e vê tanta coisa que, de alguma maneira, não consegue dar conta de perceber possibilidades de luta e de horizonte no meio desse contexto. E como cada um de nós, em geral, vem por caminhos próprios, então as pessoas vêm por uma espécie de sequência da vida que permite, eventualmente, como está acontecendo aqui, que alguém me escute, me veja hoje e diga, puxa vida, eu ouvi falar de alguém aí que chama Alisson Mascaro, deixa eu saber quem é essa pessoa. Então alguém pode ter dado aqui o acaso de ter esbarrado comigo, mas muita gente não esbarrará comigo. Muita gente pode ouvir falar da professora Maria Luísa Fontenelle no final deste ano de 2023, o seminário internacional do meu grupo de pesquisa na USP, que é um seminário de muito impacto no Brasil e no exterior, terá inclusive um debate com a fala da professora Maria Luísa Fontenelle. Para mim, será uma alegria muito grande tê-la conosco, ainda que virtualmente, na USP, neste final de ano, em novembro. Então a pessoa pode dizer, puxa vida, a professora Maria Luísa Fontenelle, eu quero saber da história dela, da caminhada dela, da luta dela, das ideias dela. Muito bem, as pessoas vão constituindo o seu caminho a partir daquilo que a vida lhes deu, daquilo que apareceu na frente, daquilo que ela ouviu falar, mas quanta coisa na vida nós não ouvimos falar. Ou então nós estamos num país e nós temos uma cultura intelectual mais típica nossa, outros países, às vezes, do lado da gente, não tem essa tradição que a gente tem outros caminhos, outras dimensões, de tal sorte que o pensamento crítico contemporâneo tem muitos âmbitos, tem muitos setores, e eu propus fazer aquilo que eu chamo de sistematização de um campo que muita gente dá um nome e eu não quis, digamos, modificar esse nome, eu tomei esse nome como sendo já relativamente estabilizado cientificamente, consagrado, que é o campo do que se chama de novo marxismo. Novo, aí eu me permito colocar umas aspas no novo, porque novo, sempre alguém vai dizer assim, novo é o do último ano, dos últimos 10 anos. Novo é um corte que se quis fazer naquele momento em que
o pensamento marxista começou a perceber que não adiantava vir pelo caminho da reforma, do poder do Estado abrindo frente de emprego. O problema era a empregabilidade, o problema era a forma assalariada, não simplesmente aumentar o salário mínimo. Pois bem, quando é que isso se deu? Se deu com as movimentações de crise do capitalismo a partir dos anos 60 e 70, 1970, crise do capital. De lá até hoje, o padrão que nós temos de reprodução social é o que se chama de pós-Fordismo, Fordismo em crise, cada qual dá o nome que queira. Mas, de fato, esta etapa de acumulação fordista começa a entrar em crise a partir da década de 1970. E também nesse movimento, os partidos oficiais marxistas começam a também ter crise, porque a própria União Soviética, as experiências da Europa Oriental, aquela que o Ocidente chamou de cortina de ferro, todo esse espaço também começa a ter crise. A China resolve abandonar os princípios mais radicais do maoísmo e da Revolução Cultural em face de ficar rica e ver se disputa a geopolítica mundial nos termos de ter mais dólar que os Estados Unidos, ou sua moeda própria mais forte do que a estadunidense. Pois bem, nesse período, quando começa a haver uma espécie de giro em falso, de velhas leituras reformistas, ainda que se dissessem revolucionárias, nós começamos a ter outro caminho de horizonte intelectual. Então, num livro meu, que eu quero aqui dizer a todos e todas vocês, quero contar a história desse livro, que é Filosofia do Direito, um livro publicado pela editora GEN, Atlas, G-E-N, Grupo Editorial Nacional, Atlas. Neste livro, que já está em 10ª edição, nesse ano de 2023, neste livro eu propus, no final do livro, no último capítulo do livro, fazer uma sistematização de todos os pensamentos que se pretendem transformadores no campo crítico marxista. É o que eu chamo de novo marxismo, em diferença das velhas leituras. E eu estabeleci, isso é um propósito didático meu, eu estabeleci um desenho de uma espécie de árvore com 3 galhos e mais uma tangente. Então eu digo que há, pelo menos aqui, pelo menos não, há no fundamental 3 grandes eixos de novo marxismo, é uma árvore com 3 grandes galhos e uma tangente. A tangente são autores que até contribuem muito com o marxismo, embora, e com a crítica, embora eventualmente não estejam totalmente aderentes a uma leitura crítica. Então, por isso que eu chamo de tangente. Mas que são essas leituras que se apresentam para dizer o capitalismo não pode ser reformável, ele não permite reforma. A reforma é a manutenção da contradição, da crise. É preciso postular o caminho revolucionário da transformação social, da saída do sistema. Pois bem, o velho marxismo não propugna isso. O velho marxismo propugna o seguinte: primeiro eu faço uma revolução aqui, depois eu ponho outra ali, outra lá, vou mantendo o que tenho, aí faço acordo com o capitalismo. Essa velha dimensão que eu disse que era do etapismo dos partidos comunistas. Era uma espécie de capitalismo de Estado. Até hoje, muita gente ainda é frequentadora dessa leitura. Ou então, a outra leitura, como esta, eu diria, de uma certa leitura oficialesca do marxismo, é a leitura do chamado marxismo ocidental, que olha para a realidade social, não vê o que fazer a partir daí, joga a toalha, então se põe a pensar sobre por que o mundo é este e como não saímos dele. Pois bem, essas leituras, uma que é hiperrealista e a outra que é impotente, elas têm dificuldade muito grande. Contra elas, surgem várias outras leituras que efetivamente apontam para caminhos que possam ser não mais de reforma, mas de superação do modo de produção capitalista. Um desses caminhos é aquele que busca compreender o que são as formas sociais do capital. Portanto, de novo voltar ao Capital de Marx, e não só aos textos de intervenção política, dizendo trabalhadores de todo mundo univos, não é só isso, não é só o Manifesto Comunista, mas, pelo contrário, é a lógica da mercadoria, é a valorização do valor, toda a estrutura que se dá no entorno das formas do capital. Muita gente fez isso desde a década de 1960. Em 1965,
Althusser publica o livro Para Ler o Capital, dizendo: quem é marxista vai buscar a lógica do capital, e não só os textos de juventude de Marx, que eram textos idealistas, humanistas, de reforma do sistema, ainda que com a palavra revolução. Isto foi o primeiro movimento de fazer com que nós lêssemos de novo o Capital, as contradições do modo de produção. E de Althusser vem Etienne Balibar, vem uma série de outros pensadores e pensadoras, Macheret, enfim, Rancière, tantas pensadoras e pensadores, Martha Harnecker, aqui na América Latina, que vem dessa tradição e desse caminho. Um pouco depois, na Alemanha, surgem os pensadores que começam a estabelecer uma reflexão sobre as próprias formas econômicas do capital e como elas se dão, portanto, também fazem uma leitura de o capital, da lógica econômica do capital e suas bases e suas formas. Eu chamo a atenção para alguns pensadores, como Hans-Georg Backhaus, que fizeram aqui uma espécie de leitura sofisticada da obra econômica de Marx, e a partir dessa gente também sai na Alemanha um braço que é a chamada Escola da Derivação do Estado, que vai mostrar que o Estado é uma forma derivada da forma capitalista. Para debater toda a questão do Estado e estas teorias, eu escrevi 10 anos atrás, esse ano eu estou comemorando 10 anos de publicação, eu escrevi Estado e Forma Política, pela Boitempo Editorial, pegando esses debates mais avançados e trazendo-os para uma leitura específica do Estado, por que o Estado é uma forma do capital e por que com o Estado nós não saímos do capitalismo. Com o Estado nós reformamos o capitalismo, com toda a contradição que é essa reforma, mas nós não saímos do capital. O Estado é uma forma do capital. Pois bem, essa tradição vem também da Alemanha, com pensadores como Joachim Hirsch. Então, há muitas tradições que por aí vêm nesse contexto que vai dizer: o capitalismo opera formas como mercadoria e valor, opera a valorização do valor, opera a dinâmica da acumulação, da exploração do trabalho assalariado, e, com isso, Estado e direito são formas que só podem permitir a exploração, não podem permitir a emancipação. Então, meu estimado Jorge, minha estimada Maria Luísa e todas e todos que nos acompanham, eu quero dizer que este corte é decisivo. Não é o direito que salva, não é o Estado que salva. Portanto, quem lê uma leitura radical do marxismo não pode se pautar numa perspectiva juridicista ou então estatalista, ainda que nós possamos reconhecer que o Estado possa colocar um remendo no dia de hoje. Ninguém desconhece isso. Que o Estado e o direito possam fazer aqui uma alteração, aqui outra lá, mas essa alteração se esvai logo em seguida. Então, não estou dizendo que seja tendente totalmente a zero a ação reformista. Ela, alguma coisa, tem aí de contributo. Só que esse contributo é parcial, provisório, frágil, e só empurra com a barriga a contradição e a crise do capital para um pouquinho depois. Pois bem, este corte, então, eu digo que em termos jurídicos, ele advém deste enorme pensador revolucionário do marxismo, que foi Evgueni Pachucanes, o maior teórico do Estado e do direito do marxismo, que foi morto pelo stalinismo em 1937, por pensar que era preciso avançar para muito além da circunstância do capitalismo de Estado soviético. E Pachucanes nos dá o corte de sabermos aqui que Estado e direito são formas do capital. Isso aqui, para mim, é o ponto inegociável. Temos que saber que Estado e direito são formas do capital. Várias tradições, eu diria, centrais desta leitura mais radical, assim o propugnam. Então, esta que eu falei de Althusser, que começa esse processo com Para Ler o Capital e por Marx, depois com Balibar, outros mais, na década de 1970, e toda uma tradição que também vem do debate da derivação do Estado do Direito, Joachim Hirsch, tanta gente mais aí nesse contexto. Isso forma um dos eixos de reflexão. Não se sai do capitalismo mediante Estado e Direito. Na mesma base, porque esse mesmo Pachucanes, que dá a dimensão da forma social, ele é o corte para saber o que é o novo marxismo, também há uma leitura, que eu chamo uma leitura de alternativismo político. Muita gente olha para o quadro e diz assim: não adianta eu reformar o capitalismo, ele é irreformável.
Eu preciso superar o capitalismo. Não adianta eu ganhar eleições, porque o Estado é forma do capital. Não adianta eu ficar lutando por melhores leis. Leis são forma do capital. Melhores direitos, mais direitos, não é isso que organiza a saída do capitalismo. Então, muita gente disse assim, eu preciso atalhar as formas do capital, para ver se eu supero essas formas. Este atalho é o que eu chamo de um outro braço da leitura do novo marxismo, que é o braço daquilo que eu chamo de alternativismos políticos. Então, Toni Negri, na Itália, também na França, esteve muito tempo exilado na França, foi preso na Itália. Toni Negri, muita gente desta leitura que reconhece em Pachucanes o corte para dizer não é possível reforma, tenta postular que então a multidão tem que se levantar, não a eleição, a multidão. É um jeito de postular uma tentativa de rompimento com o sistema sem tergiversar, sem entrar dentro das estruturas do sistema. E mesmo John Holloway, na tradição depois da sua saída da Inglaterra e chegada no México, na sua comunicação mais direta com o zapatismo, busca propugnar coisas como estas, enfim, mudar o mundo sem tomar o poder. Porque se eu começo a entrar no poder estatal e no poder jurídico, eu não vou mudar o mundo. Eu vou fazer reforma e daqui a pouco eu estou dentro do sistema. Eu estou asfaltando rua em troca da melhoria do bairro X, da cidade tal. Enfim, então não estou melhorando o sistema. Eu estou dando, inclusive, eu estou contratando asfalto de empreiteira. O sistema até se amplia com estas pontuais reformas urbanas que eventualmente queiramos fazer. Muito bem, é um outro braço, mas todo ele remanesce da mesma fonte. As formas do capital são a questão. E a outra leitura, que também traz esta mesma estrutura das formas do capital, então, são os três braços que eu chamo desta arquitetura do novo marxismo, isso está no meu livro Filosofia do Direito, capítulo 15, que é o capítulo derradeiro. O outro dos braços é aquele da nova crítica do valor, que percebe que é irrefreável a tendência do capital à exploração, e exatamente nos termos da exploração se porta a crise do capital. A valorização do valor é a crise. O valor porta a crise. Pois bem, toda uma tradição que vem de Robert Kurz, Anselm Yapp, Roswitha Schultz, que eu tive a ocasião de orientar no Brasil, a primeira grande pesquisa sobre a política e o direito em Roswitha Schultz, aliás, a primeira pesquisa sobre o direito em Roswitha Schultz no mundo, que foi da minha querida orientanda Thailise Leite, que muitas e muitas vezes já esteve aqui com vocês em Crítica Radical, toda uma tradição que há de reconhecer que o Estado e o direito não salvam o capital e que, efetivamente, a crise da acumulação capitalista do presente se encontra num impasse cuja reforma também não tem mais condição de garantir grandes espasmos de 20, 30, 40 anos de ciclos de acumulação internos desta própria crise do capitalismo, da crise do Fordismo, que muitos chamam de pós-Fordismo. Então, há uma tradição também nesse sentido que estabelece uma lógica de reflexão econômica e tira daí a deriva que todas estas tradições tiram em conjunto. E qual é? O capitalismo é irreformável. Se nós reformarmos o capitalismo, nós empurramos a crise um pouco mais com a barriga e ela, daqui a pouco, se apresenta ainda maior. De tal sorte que este eixo aqui dá o contexto geral do que eu chamo de novo marxismo. Quem não pensa assim e se reputa marxista é porque tem uma leitura de que o marxismo opera nas formas do capital e, mediante as formas do capital, por elas eu posso chegar ao socialismo. Isso é um absurdo. Imaginarmos nós que as formas que dão capital, se eu manipulá-las de outro jeito ou organizá-las de outro modo, eu faço disso socialismo. Mercadoria é forma do capital. Valor é forma do capital. Acumulação é lei geral do capital. Estado e direito são formas sociais do capital. Eu não posso imaginar que com esse conjunto, se eu tentar lambê-lo, se eu tentar pintá-lo de amarelo, se eu tentar fazer carinho nele, ele se torna socialista. Então não é um capitalismo bonzinho que chega ao socialismo. O que as leituras mais radicais do marxismo nos ensinam, e isso é Marx que nos ensinou, as formas do capital não podem ser amansadas para que virem socialistas. E o socialismo não é uma quantidade de formas do capital ou um arranjo dessas quantidades que gere socialismo. Isso é um absurdo. As formas do capital geram capitalismo. A forma de superação do capitalismo, as formas do socialismo,
são a ruptura com as formas do capital. São outras formas. Não é a forma mercadoria, a forma valor, a forma Estado e a forma direito. É a ruptura com essas formas e, portanto, a consecução de outras formas sociais. Então, toda a leitura do novo marxismo só é de novo marxismo e não é de velho marxismo se ela tem por pressuposto a ruptura das formas. Então, a questão central do capitalismo é qualitativa e não quantitativa. E eu completo esse quadro para pensarmos o capitalismo e sua crise em termos teóricos. Eu digo que são 3 eixos decisivos e uma tangente. A tangente é porque várias autoras e vários autores também têm um contributo lateral para pensar isso, que é o fato de que as formas do capital operam a subjetivação de todas e todos nós, então operam o campo da ideologia. E Althusser é o mais importante pensador da ideologia. Ele descobriu que a ideologia está no inconsciente, não na consciência. De tal sorte que Althusser rompeu com a ideia de consciência de classe, que até então era típica do velho marxismo, chegar para um pobre e dizer, tenha consciência. O capital não opera assim. O capital não opera no nível da consciência. O capital opera no nível do desejo, no nível do inconsciente. Então a pessoa consome, não é porque alguém falou para ela, consuma, é porque a máquina da propaganda, a máquina do marketing, a máquina da ostentação do capital cria desejo nas pessoas. Então há toda uma tangente que vai pensar como se pode compreender a lógica da ideologia do capital. E eu preciso desta lógica, desta chave, para ver como eu alcanço as massas, a classe trabalhadora, os sujeitos explorados, e como eu consigo, eventualmente, balançar o domínio ideológico do capital. Então, pensar as formas de luta neste inconsciente que nos constitui e organiza é decisivo. Por que que o povo não quer o socialismo? Por que que o povo, ainda que explorado, quer o capitalismo? Essa pergunta está no nível da ideologia, no nível da psicanálise. Então, essa tangente nos ajuda a perceber por que que a maioria das pessoas que se crê de esquerda não quer sair das formas do capital, nenhuma das possibilidades de leitura crítica. Por que que as pessoas querem manter as formas do capital, sendo que elas são exploradas por essas formas? A pergunta aqui vai no nível, por que que alguém mantém um casamento horrível e não quer sair do casamento? Por que que alguém, eventualmente, se reprime de tal modo que a sua vida passa a custar muito em termos emocionais? E por que que ela não se liberta disso? É a mesma pergunta. Por que que nós vivemos sob formas do capital e ideologicamente nós não queremos sair delas? Porque a gente só sabe pensar assim. A gente não foi levado a pensar de outro modo. De tal sorte que é preciso despertar um horizonte de desejo ideológico superador, revolucionário, transformador. Quando nós fazemos esse quadro completo, eu penso que nós temos o estoque de ferramentas suficiente para tentarmos manejar o nosso tempo histórico. Foi isso que eu quis legar neste livro Filosofia do Direito para o nosso tempo histórico, trazer todas as tradições que tenham algum contributo a dar, ainda que algumas delas nós possamos olhar e dizer, puxa vida, eu não sei se esta arma ela serve tanto, mas vamos ouvi-la. Vamos trazer aqui um conjunto amplo de pensamentos que operam sob a manifestação de que o capitalismo é irreformável e a única possibilidade de horizonte de luta é a superação das formas do capital, portanto, luta qualitativa e não arranjo quantitativo. Para mim, a diferença entre quem pensa de modo radical e quem pensa de modo mantenedor da realidade da exploração é que aquele e aquela que pensam de modo radical alcançam as formas da sociabilidade do capital e a crítica a essas formas, de tal modo que a sua leitura de mundo é sobre a qualidade desta sociabilidade, e não sobre a quantidade de coisas. Então não é falta de Constituição, falta de direitos proclamados, falta de institutos jurídicos, ou então falta de asfalto. Muito pelo contrário, é que forma opera o asfalto, que forma operam as pessoas em relação social, é a qualidade desta forma social. Isto distingue quem tem um pensamento radical de quem não tem. Mas, queridas e queridos, eu quero concluir esta minha fala aqui a todas e todos vocês, dizendo que este contexto geral destas reflexões, que vai pela nova crítica do valor, que vai pelo autosserianismo, que vai pelos alternativismos políticos que não são de postulação reformista, são de postulação de tomada imediata de mundo, de mudança imediata de mundo, e alguém pode dizer, é uma fantasia eu imaginar que eu junto 10 pessoas e mudo o mundo.
A proposta da consecução não me importa. O que me importa é que não busque fazer conciliação e reforma, não busque dizer que o capitalismo é reformável. Então, os demais aqui são dados da contingência ou do mundo vivido, das lutas vividas. Pois bem, esse contexto geral também da ideologia, ele me permite aqui dizer a todas e todos vocês que só sai esperança do fundo da desesperança. E eu creio que esta última palavra minha, eu gostaria de lhes deixar como uma palavra de amigo, uma palavra de companheiro, uma palavra de quem partilha do mesmo coração e do mesmo sentimento. Eu não acredito que alguém que ainda tem ilusões e esperanças com o capital consiga fazer algo de substancial para a transformação deste mundo. Então, é preciso efetivamente baixar as esperanças, deixar todas as esperanças de lado. Isto é, a Divina Comédia de Dante Alighieri, a Comédia de Alighieri, Divina é o nome que puseram depois, ele próprio deu nome ao livro, ao poema de comédia só. Então, quando na Comédia de Alighieri se vai ao inferno, na porta do inferno está por lá, deixar toda a esperança. Não é possível entrar no capitalismo com esperança de que haverá um capitalismo inclusivo, capitalismo humanista, capitalismo 2.0, empresa ISD, capitalismo do bem, qualquer coisa dessa. Abandonem isso. Não vão por esta. Esquerda menos pior, enfim, coisas mais. É preciso deixar toda a esperança. Eu penso que é decisivo que quem tem uma leitura radical abandone toda a esperança no capitalismo para, desta visão, chegar ao horizonte de transformação maior. Que horizonte é este? Que postura é esta que sai do inferno, passa pelo purgatório e chega ao céu, para falar nos termos da Comédia de Dante? Esta leitura é aquela que diz: nenhuma esperança ao capitalismo, mas o capitalismo não é a natureza humana. O capitalismo não é a sociabilidade única em todos os tempos históricos. O capitalismo é um modo de produção específico. Então, a maior esperança de todas é aquela que nos mostra que outra sociabilidade, sob outras formas sociais, ela é sim possível. Nós não sabemos, eventualmente, como dar consecução a ela. Mas esta esperança é muito patente, porque é muito mais improvável vivermos sob o capitalismo, no qual 99% das pessoas são exploradas por 1%, do que vivermos numa lógica pela qual nós possamos compartilhar por 100%. Se nós observarmos o mundo, observarmos o quanto de bomba atômica, bala, exército, polícia, para manter 0,1% da população, explorando 99,9% da população, o quanto isto é demandado, o quanto de mãe tem chorado o filho que perdeu por causa de bala, por causa de crime, por causa de Estado perseguindo a população pobre do mundo, o quanto de choro e sangue tem no mundo, o mais difícil é manter esta sociabilidade do que sair dela. Então, senhoras e senhores, eu quero lhes dizer que o nosso tempo histórico tem que guardar consigo todas as grandes armas e ferramentas científicas que permitem compreender a fundo e de modo cruel, material, radical, como funciona o capitalismo. Por isso que todas as armas que nos ensinam como opera o capitalismo, desde o que é uma forma social, aquilo que eu chamo de conformação de forma, em estado de forma política, como é que as formas se arranjam, como é que elas formam um todo orgânico, desde isso até a psicanálise, até a ideologia, até a crítica da estética, tudo devemos colocar no nosso saco, na nossa matula, para falar aí nos termos do Luiz Gonzaga, para dar essa viagem, para essa mala que vamos guardar conosco, para esse caminho de transformação do mundo. Todas as ferramentas que possam alcançar esta materialidade. Agora, observem, a grande peculiaridade é exatamente a desesperança que dá a esperança. Porque no dia em que nós não tivermos mais esperança no capitalismo, neste dia abriu-se então a plena e material esperança da transformação do capitalismo. E eu posso lhes dizer, anos atrás, parecia que era impossível que pensássemos para além do capitalismo.
Nos anos 1990, com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, muita gente disse assim, a história acabou, o capitalismo ganhou. Então foi Fukuyama, foram tantos outros mais que disseram, a história será o capitalismo. No entanto, hoje, muita gente do mundo tem percebido que o capitalismo é o problema. Ainda são poucas e poucos, mas eu posso lhes dizer que se nós tivermos o entusiasmo da crítica, porque crítica radical, eu quero permitir aqui bater palma a esta expressão tão linda, querida Maria Luísa, querido Jorge, essa expressão tão linda quer dizer crítica radical, e a crítica radical é o cérebro mais explosivo em termos de ciência, com a mão mais forte em termos de luta, mas o coração que bate mais forte ainda em termos de desejo. Nós queremos outro mundo. Nós nos orientamos para outro mundo. Então, o dia em que a humanidade puder se embeber deste sentimento, desta afecção, desta esperança que só sai da desesperança neste dia, então, como o André Gide, este grande poeta dos franceses, um dia tomou na Bíblia uma expressão muito peculiar, que era, se o grão não morre, ele pegou este versículo da Bíblia e fez disso um poema tão especial, um texto literário tão especial, todo a partir só da expressão, se o grão não morre. Então, senhoras e senhores, eu também lhes digo aqui, se o grão não morre deste capitalismo que aí está e que acha que vai dar brotinho aqui, brotinho ali, reforma cá, reforma lá, se nós não deixamos esse grão morrer, se nós não fazemos esse grão morrer, não abre a casca para que surja outra coisa. Então, se o grão não morre, a gente não faz outro mundo. É preciso deixar todas as esperanças que foram dadas e constituídas pela ideologia do capital para que nós possamos ter a esperança de outra semente para que gere outra árvore, que morra esse grão e que surja outra árvore frondosa, e não só para 0,1% da população. A nossa árvore, que virá plantada pelas nossas mãos e que fará sombra e dará fruto para todas e todos nós. Um abraço muito especial a todas e todos vocês. Professor Alisson, muito obrigado pela participação, pela colaboração, pela reflexão, mas gostaríamos de levantar para você a possibilidade da continuidade. Essa abordagem ela é muito cara para o debate com crítica radical, e nós achamos muito importante aprofundarmos isso com o senhor. Estou chamando o senhor aí, o senhor não gosta, como o Luiz Marques também Chame de gosta. você, por favor. Então, a gente queria saber se é possível a gente já aqui comentar já com o pessoal, porque já tem várias pessoas fazendo os comentários. Se o senhor não teve acesso, a gente mandaria para você, né? Esses comentários para você repensar, e nós então temos um outro encontro, porque o horário nosso já estamos em cima do horário, e a gente quer dar continuidade para esse debate, para essa discussão. Eu consultaria então você. É possível a gente aqui agora combinar um outro momento, na quarta-feira Claro. da semana que vem, ou sexta-feira, e já Que deixarmos alegria, acertado? Pode ser, antes? Posso lhe propor uma coisa, então? Pode, Tal como pode. eu fiz aqui, dessa vez no feriado próximo do 7 de setembro, essa reflexão com vocês. Sim. Proponho que no mês que vem, perto do feriado de 12 de outubro, a gente faça a volta do parafuso, como diria. Pode ser. O 12 é um feriado também, é numa quinta-feira, se eu não estou enganado. Por aí, não é isso? um dia antes, um dia depois, a gente vai marcar Não, essa data. pode ser o 13, então, né? Na sexta-feira, né? Perfeito. Outubro. Pode ser? Perfeito, já marcado. E aí então, vai ser uma alegria nesse dia só responder as perguntas e comentários e diálogo com toda essa nossa gente querida. Tá bom. Eu poderia ler aqui os comentários, mas como são vários, eu vou então reuni-los e vou mandar para você, para que você tenha acesso a essas informações e, evidentemente, leve em conta a resposta que você pode retomar no programa. Quero agradecer muito a sua participação. Você está suscitando um debate com crítica radical, assim, da maior importância. Essa análise da crise é uma coisa que tocou muito na nossa trajetória, e quero ter a liberdade de dizer para você que a abordagem é diferente, e eu acredito muito na possibilidade desse diálogo produzir aquilo que você está chamando dessa tangente,
produzir aí uma outra coisa do ponto de vista da abordagem e a gente, de fato, suplantar o capitalismo e construir uma sociedade da emancipação humana e ambiental. Professor Alisson, obrigado pela presença, viu? Obrigado, querido Jorge. Um abração. Que é ingenuidade acreditar que quem está no poder vai transformar o poder. Jordano Bruno. Jordano Bruno. Certo. Um abração, professor. Até lá. Obrigado, queridas e queridos. Obrigado. Tá bom, Grande abraço. Não vai ter mensagem, não, Léo. Deixa aí, Léo. Terminou? Desliga, Léo. Tá no ar. Professor Alisson, até logo. Jorge, querido, aquele abraço. Professora Maria Luísa, mais uma vez, um abraço, um beijo especial. Até a próxima. Cadê o pessoal lá da conta corrente, professor?